Mas Muita vem gente cá, anda essas fazendo duas lives letrinhas aí pra que fazer vieram eu que criar uma salva online, algumas criar uma pessoas na acham minha casa. Eu tenho algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado, por exemplo. Olá, tudo bem? Como estão? Mais uma semana de aula, mais uma semana de conversa sobre o tema teatro. Pois eu sou a Adriane Azevedo e sou a professora oficineira de teatro aqui no nosso canal do YouTube do Sim de Bancários. Vocês sabem que nós temos outras aulas, não é? E que todas vocês podem assistir, podem se inscrever lá no nosso canal e acompanhar as aulas de yoga, as aulas de ginástica, as aulas de inglês, as aulas de dança de salão. Aqui, nosso assunto é o fazer teatral, é a arte, é os elementos que compõem um espetáculo. E hoje nós vamos falar de mais um desses elementos que compõem um espetáculo. Nós vamos falar sobre o cenário. O que é o cenário? São os elementos que compõem, não é, o palco, que definem esse espaço cênico onde os atores se deslocam e fazem as suas cenas, a sua interpretação. É o cenário. O cenário, assim como o figurino, ele também pode definir uma época, um local, uma passagem de tempo. Então, o cenário nos diz muito. E esse cenário, ele pode ser realista ou não. Às vezes, o cenário, além de indicar o local, de indicar a época, ele também pode fazer uma outra leitura do texto teatral. Pode nos indicar algo que não está dito nos textos dos atores e que vai ser uma informação a mais para nós. Às vezes, até quando eu coloco, por exemplo, no Natal, eu coloquei um pano vermelho aqui atrás, ou no Ano Novo, ou quando gravei na casa da minha amiga, o Machado de Assis, também coloquei um pano por trás. Já é um cenário, já estou mudando, não é o local atual. Até aqui onde eu estou também é um cenário. É um cenário para que eu converse com vocês. Então, o cenário é onde está inserido o ator, a apresentação, a representação. O que talvez a gente não se dê conta ou não saiba é que cenário, essa palavra, ela vem lá do início do teatro, dos gregos. É a mesma palavra. Por quê? Porque a cena, lá nos gregos, a skene, se escreve bem parecido com a cena que nós falamos, só que é S-K-E-N-E, skene. E então da skene vem o escenário. Então já era assim que os gregos chamavam, escenário. Já tinha quase a mesma palavra. Então, como vocês podem ver, muitas coisas, como eu sempre falo para vocês, do teatro vem lá dos gregos. Mas nos gregos, o cenário, eu expliquei para vocês que eram palcos ao ar livre, em semicírculo. E então o cenário, ele ficava naquela única parede protegida de onde saíam os atores. Ele era simplesmente uma parede, às vezes tinham aberturas, não é? E depois, na época medieval, como contei para vocês, o cenário também vai ser mais ou menos assim, não é?
essa parede, onde daí existia a convenção de que uma porta tal era a cidade, a outra era o paraíso, a outra era o inferno. Então eram convenções que na Grécia também existiam. Na Grécia, por exemplo, de um lado, quem entrava de um lado do cenário vinha do campo, quem entrava do outro lado vinha da cidade, quem vinha de baixo vinha do Hades, o mundo dos mortos, não é? Um mundo onde lá ficava lá o famoso cão Cérbero, né? A famosa barca lá de Caronte, ficava lá no Hades. E quem vinha de cima vinha do Olimpo, da morada dos deuses. Então, até na terceira fase lá dos gregos, eles tinham uma espécie de cenário que chamava Deus Ex Machina, e que ela trazia o personagem por cima, assim, como se fosse um guindaste, como se ele viesse mesmo do Olimpo. Então o cenário era e sempre foi algo muito importante lá na evolução do teatro. Depois, aí no palco, no tempo do palco elisabetano, que eu também expliquei para vocês, como as companhias eram mais mambembes, às vezes as peças eram feitas ao ar livre, às vezes existia apenas uma parte de um edifício aberto, onde tinha o palco e se representavam as peças. Então, por isso, lá no período elisabetano, o teatro era bem simples. O cenário, aliás, era bem simples, era bem fácil de ser desmontado. Por quê? Porque ali a representação, a interação com a plateia era o principal da encenação. O cenário era algo somente para delimitar o espaço, com algumas entradas e saídas, e então eles se preocupavam mais era com essa interação do que com propriamente o cenário. Depois, aí no período romântico, depois vem o período realista, em que os cenários são extremamente fotográficos, assim, é como se fosse o local. É uma sala com tapete, com sofá, com cortina, são cenários mais realistas, não é? Aí vai surgindo. E depois, na época contemporânea, então, os cenários aí, como eu disse, viram mais uma forma de expressar o texto. Por quê? Porque, como eu explico para você, sempre a arte contemporânea ela contempla tudo. Se tu quiseres fazer uma peça com cenário realista agora, tudo bem. Se tu quiseres fazer com cenário fantástico, tudo bem. Se tu quiseres fazer com cenário minimalista, tudo bem. Hoje em dia, tudo ruma para a arte multifacetada, com todos os períodos. Tem gente que monta tragédia grega, tem gente que monta textos escritos por dramaturgos aí no ano passado. Então, tudo se permite, tudo é válido, tudo é aceitável, pois, como eu expliquei para vocês, cada um tem sua forma de montar. O certo é que o cenário sempre teve muita importância no fazer teatral, na montagem dos espetáculos, na forma. Inclusive, tem espetáculos que o público passeia por dentro do cenário, tem espetáculos que são feitos dentro de uma casa e o público vai andando pelo cenário, tem espetáculos que são feitos ao ar livre, com uma árvore de cenário. Tudo pode acontecer. Mas dentro do palco, da caixa preta, daquele palco italiano que eu mostrei para vocês também lá no Teatro Renascença, expliquei para vocês como é que é. Ali nós temos várias possibilidades de cenário, porque nós temos aquelas varas móveis, varas que sobem e descem. Para quem assiste muito ópera aí na TV, ou espetáculos de dança, pode ver que sempre tem essa questão das varas que sobem, que descem, coisas que entram, coisas que saem. O cenário pode ser móvel. Numa cena, nós podemos ter a cena toda sendo passada dentro de uma casa, e no outro, um cenário ao ar livre. Tudo isso com a movimentação de varas. E o cenário pode, por exemplo, ser toda uma casa, daí
A mesa tem rodinhas para poder tirar rápido, o sofá tem rodinhas. E existem formas e maneiras de se mudar este cenário, às vezes até necessitando de contra-regragem, que são pessoas que vão existir no espetáculo apenas para mudar o cenário. Às vezes também o próprio ator, ele muda o cenário dentro da cena, fazendo a sua marca, e ele já vai mudando o cenário. Tudo é possível e interessante e passível de ser estudado. Se vocês puderem procurar fotos de espetáculos teatrais de todo mundo, vocês vão ver como o cenário importa, não é? O cenário auxiliado pela iluminação, como ele ajuda, principalmente quando o teatro começou a tentar sair da realidade, e então fazer também alguns truques, não é? De possíveis com iluminação, com fundo preto, com varas que sobem e descem, com objetos que entram e saem. Então, o cenário ajuda muito nessa ilusão que se tem de que a vida está passando ali naquela caixa preta do teatro. E quem faz o cenário? Quem bola o cenário? Quem cria o cenário? É o cenógrafo. O cenógrafo é uma figura muito importante dentro da área toda que existe por trás da cena, não é? Que eu já expliquei para vocês: o figurinista, o cenógrafo, o iluminador, o sonoplasta, o criador da trilha sonora. Todas essas pessoas são importantíssimas para a cena, e elas vão discutir com o diretor, por exemplo, o que o cenário quer representar, e daí o cenógrafo vai vir com ideias, com croquis, com maquetes, para mostrar para o diretor como o cenário poderia ficar, e o diretor vai dizer sim para isso, não para aquilo. E depois de feito esse esquema, essa maquete, aí o cenógrafo pode contratar um cenotécnico para construir o cenário. Esse cenotécnico pode construir o cenário junto com o cenógrafo, e depois, se for um cenário grande, por exemplo, como no espetáculo que eu fiz com a Jaqueline Pinzon, Alta Fidelidade, que ela conversou com vocês, era um cenário imenso, escadarias, era como se fosse, era uma peça única que representava o morro onde os personagens moravam, com subidas, descidas, patamares, representando então aquilo que a gente vê muitas vezes nas comunidades que moram nos morros e que vão fazendo as suas casas ao longo da subida, e depois com servidões e becos se vai chegando lá escadas. Então esse cenário representava isso. Era um cenário de difícil montagem, nós precisávamos de 2 cenotécnicos para montá-lo. E às vezes, ainda além de montar, durante o espetáculo, o cenotécnico, ele faz a troca de cenário, ele sobe ou desce varas, ele coloca ou tira coisas em cena, né, fazendo também uma contra-regragem. O cenotécnico tem então esse papel muito importante, pois ele precisa saber o texto, se no caso de baixar uma vara, de subir, ele precisa saber o texto, ele precisa, como um ator, estar totalmente ligado na encenação. Então são o cenógrafo e o cenotécnico que vão então tomar conta desta parte. Muitas vezes os atores montam o cenário, não é? Com espetáculos que são de cenário mais simples, hoje em dia existem cenários, são feitos com estruturas de alumínio, que monta rapidinho, coloca, né, o pano, a cortina por cima dessas varas de alumínio que ficam fixas, porque vão fazer tipo um biombo. Então aí se monta e se pode ir a qualquer lugar, chega num lugar, só tem o palco, não tem fundo, não tem nada, então tá feito ali, não tem pernas, não tem rotunda, não tem cortina, tá feito ali este cenário. Muitas companhias que viajam, que fazem um espetáculo por dia em cada cidade, vai aqui, vai ali, faz 2, 3, 2, 3 apresentações por dia, elas têm esse tipo de cenário mais móvel, que permite então que elas viajem e levem o cenário junto, num pequeno caminhão, numa caminhonete, num ônibus, numa van.
E existem espetáculos, como eu falei, o Alta Fidelidade, que vão fazer num palco fixo aquele cenário e ele vai ser montado para o final de semana e fica lá montado, quinta, sexta, sábado, domingo, digamos, monta na sexta, sábado, domingo apresenta e daí desmonta domingo para que o teatro possa ser usado durante a semana para outro espetáculo. Às vezes o teatro está somente para aquele espetáculo e então a montagem é feita no início da temporada e encerrada no final da temporada. Como vocês sabem, eu participo de vários festivais, Porto Alegre em Cena, Palco Giratório e até na Feira do Livro, que são locais que os espetáculos vão se sucedendo, então é preciso ter uma equipe cenotécnica, é preciso ter uma rapidez de montagem e desmontagem. Às vezes cenários bem grandes a gente monta e desmonta em um dia, no máximo 2, e tudo fica pronto. E às vezes a gente também monta um cenário no início do festival, que vai ficar naquele local durante todo o festival, espetáculos específicos, como os que já montamos lá no Sesc Campestre, um cenário específico para um espetáculo que ficou durante todo o festival. Então, o cenário ele tem uma riqueza de possibilidades para ajudar o ator, o diretor, a dizer o que ele quer dizer para a plateia, porque as sensações do teatro não se fazem só na compreensão do texto, mas sim também na compreensão da imagem, na compreensão de todas essas questões que fazem com que o espectador se sinta desta ou daquela forma, que é o ideal, não é, do teatro, essa imersão do espectador no espetáculo, esse amor, esse ódio, essa repulsa, essa paixão, tudo isso o espectador vai sentindo e o cenário vai ajudando neste sentido. Eu já trabalhei em espetáculos de todas as formas, com cenário que nós mesmos montamos, nós, os atores. Nós, como eu falei para vocês, por exemplo, no Peter Pan e na Alice no País das Maravilhas, As Aventuras de Alice, que montamos com o Camilo de Leles, os cenários eram grandes. No Peter Pan tinha todo o quarto da Wendy, que depois era quando eles iam para a Terra do Nunca, baixavam as florestas, então o quarto ficava atrás e poderia ser desmontado. Aqui do outro lado ficava o navio do Capitão Gancho, que também se transformava nos rochedos da lagoa, onde o Peter Pan conversava com as sereias. Então era bastante rico. As crianças, eu me lembro, ficavam assim maravilhadas. Eu me lembro que eu fazia o Peter Pan voando apenas com uma perna preta e uma posição de quem estava voando com a outra perna lá para trás, assim, uma iluminação bem pequena. Então, de longe, parecia que eu estava no ar mesmo, por causa dessa perna preta que eu usava embaixo. Então, são truques, não é, que a gente usa. Então, no teatro infantil aparecem muito, porque a criança realmente entra dentro do espetáculo. Na Alice, nós tínhamos truques maravilhosos, assim, e tínhamos a cena do chá, toda a mesa, nós tínhamos o Jaguadarte, que é o monstro com que ela luta e arranca a cabeça, que subia numa vara em vez de descer. Então, é muito rica, assim, como eu falei para vocês, o Alta Fidelidade. Assim como também já fiz espetáculos que viajaram aí 50 cidades do interior, que eram panos que a gente pendurava e fazia, esticava no chão, fazia um fundo, não é? Como se fosse assim de algo abstrato, mas que, por exemplo, combinava com o espetáculo. Nós fizemos um espetáculo sobre a Revolução Farroupilha chamado O Pequeno General, e eram 3 panos nas cores do Rio Grande do Sul. E esses panos a gente esticava de diversas formas e servia de fundo e também para os atores se esconderem. Porque tudo isso a gente tem que pensar, tudo isso o cenógrafo tem que pensar. E se vai para o interior, num lugar que não tem nada, precisa tudo ajeitar. Ou então, não dá para ir para esse lugar, tem que ser um lugar com palco, com as pernas, a rotunda, a cortina, para poder montar esse espetáculo. Então existem várias questões que se tem que pensar ao construir e pensar um cenário.
Obrigada por estarem comigo mais uma vez. Uma excelente semana para vocês. Se cuidem, máscara, álcool gel, distanciamento.